prazer em ter você aqui de novo em mais um podcast da Roden. No tema de hoje, nós vamos falar sobre refrigeração. E eu tenho dois especialistas que vieram para nos explicar mais sobre esse segmento. Então seja muito bem-vindo, Diego e Maiara. Muito prazer, que bom ter vocês aqui. Oi, Lívia, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente. Espero que a gente possa agregar bastante aí para o episódio de hoje. Ai, com certeza. Obrigada pelo convite. Muito importante e especial estar aqui hoje. Que legal. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar contando um pouquinho quando iniciou mais ou menos a Roden Vidros está no mercado, no segmento de refrigeração. Bom, para a gente poder falar desse segmento, né, a gente precisa voltar lá atrás para entender onde surgiu a Roden Vidros, né? Então, o grupo Roden, ele já vinha atuando com as portas para exportação, onde utilizava os vidros, e tinha muito problema com os nossos fornecedores de vidro. Então, o Lino idealizou investir em uma planta que fosse processar esses vidros. Então, lá em 2003 surgiu esse projeto, e em 2005 a Roden Vidros, então, iniciou suas atividades, exclusivamente para atender essa demanda do próprio grupo Roden. Porém, eles viram que uma unidade apenas para isso era pouca demanda para o mercado. E aí foram buscando, né, oportunidades. E em 2006, a Roden, então, entra na refrigeração comercial. Então, estamos aí há alguns anos já nesse segmento, né, com bastante conhecimento de produto, enfim, e agregando para esse mercado. E fica na região da unidade, a unidade da Roden Vidros fica na região de Taió. Isso, fica em Taió, que é a cidade vizinha, né, daí das outras unidades do grupo. Perfeito. Que bacana, gente, conhecer assim e saber um pouquinho da história, né? E hoje, quais são os produtos oferecidos no segmento de refrigeração? Nós temos uma gama bem diversificada de produtos, desde vidros monolíticos, vidros simples, né? Vidros também insulados, que são os vidros duplos. Também trabalhamos com as portas e frames para fechamento, então, de walk-in ou, então, gabinetes de refrigeração comercial, que é onde a gente tem toda a expertise de construção de produtos. Não, Maiara, depois eu quero entrar mais a fundo em cada um dessas soluções, né, que a gente apresenta, né? Tá, e hoje, assim, no segmento de refrigeração, como que é o nosso mercado hoje, nosso público? Hoje a Roden, ela tá desde os maiores players do mercado até os menores. Então a gente tem um público bem amplo e a Roden hoje é bem diversificada nessa atuação. Então hoje a gente não atua, né, diretamente consumidor final, por exemplo. A gente atende apenas as indústrias. Então, os nossos clientes, hoje, eles são os fabricantes de balcões, os montadores de câmaras frias. Então, a gente atua com esses clientes, sempre buscando entender, né, cada particularidade, cada demanda de projeto que vem, sempre buscando atender as expectativas do cliente e a eficiência, né, do nosso produto. Então, hoje a Roden está bem pulverizada aí no mercado. E Maiara, e atende o Brasil todo? Atende o Brasil todo e também atendemos fora do Brasil. Olha, até fora do Brasil. Já temos alguns clientes fora do país, né? Onde a gente consegue estar atendendo com eficácia esses clientes. Olha, tem uma curiosidade, dá um exemplo. Vou falar do México. Olha só, Paraguai. Ali a gente já tem atuação consolidada. Que bacana, bom é da gente conhecer e saber. E vamos então entrar um pouquinho assim no processo produtivo, né? E referente à qualidade dos nossos serviços. Pessoal, então compartilhe um pouco conosco como que é esse processo produtivo e a qualidade no desenvolvimento dessa linha. Hoje no nosso processo produtivo, a gente tem uma equipe de PCP que faz toda a parte da programação. Então são etapas bem rigorosas, né, que a gente respeita no nosso processo. Então desde o corte, né, o beneficiamento total do vidro, a lapidação. Então dependendo também da aplicação, para o que o cliente vai utilizar a peça, muda um pouco o processo produtivo, às vezes a forma que ele é lapidado, né, as bordas do vidro. Então tudo isso são cuidados que a gente tem no processo, desde o corte até a montagem da porta, a montagem do vidro duplo, até o nosso produto estar indo para a caixa. E sobre a questão da qualidade, né, a gente tem um setor de qualidade estruturado dentro da fábrica. Então, cada setor tem inspetores que fazem todo esse acompanhamento
E é importante também comentar que a qualidade atua desde o recebimento da matéria-prima. Então, a gente recebeu as chapas de vidro do nosso fornecedor, a qualidade inicia ali, avaliando se o vidro está em boas condições para ser utilizado. Então, a gente começa a conferência, o controle de qualidade ali, até o produto ir para a caixa. Então, algo também bem legal é o próprio pessoal da produção estar engajada nisso, né? Então, muitas vezes, a própria pessoa que está ali na máquina acaba fazendo esse processo da qualidade, né? Que eles também têm bastante conhecimento do produto e do processo. Então, também parte da produção ter esse controle e fazendo esse acompanhamento das peças, né, Maiara? Perfeito. E também nosso setor de qualidade faz todo esse acompanhamento do processo, como o Diego comentou, né? Desde a chegada do vidro até finalzinho. E lá no final também a gente tem os testes. Antes do produto ir para o cliente, eles são testados aqui dentro de fábrica também. Então, a gente vai fazer o teste de fragmentação, a gente vai fazer um teste de fuga de energia, por exemplo. Então, são tudo testes que garantem a eficiência do nosso produto após aplicado lá no balcão do cliente. Então, nossa qualidade faz todo esse acompanhamento. É um setor bem estruturado para fazer todo esse acompanhamento e também que atua além. Depois que chegou lá no cliente, a qualidade precisa continuar sendo garantida. Então, a gente tem, se tiver alguma situação em particular que o cliente precise acionar a fábrica, o cliente pode contar com a gente, que a gente vai ter o setor de qualidade atuante e também mais o nosso saque. Então, o nosso saque, até vou deixar o Diego falar mais sobre isso, porque... Que recebe você precisa de algum ajuste, alguma dúvida, tem um saque para dar esse apoio. Sim. Fantástico, A gente sabe olha que só. a gente sempre trabalha para não ter problemas, mas acontece, né? Sim. Então, a gente também tem um saque interno dentro da holding, que ele responde aí para as ocorrências que vierem a ter. Então, isso também é algo bem positivo. A gente implantou faz uns 3 anos isso lá na unidade da Rodem Vidros. Então, a gente vem tendo bons resultados e conseguindo ser mais ágeis e rápidos nos retornos, né? E a gente sabe que isso lá para o nosso cliente acaba agregando muito valor, né? Então, às vezes ele está com um problema, ele precisa de imediato já um retorno. Então, a gente tem lá a Chay, que é bem conhecida pelos nossos clientes. Sim. Então, ela sempre vai nos auxiliando aí nessas tratativas. E também puxando o gancho da Maiara ali em questão dos testes que é feito, é importante também comentar que hoje a Rodem é certificada no vidro. Então, Olha é só. algo, um diferencial nosso. Então, a gente é certificada tanto nacionalmente quanto internacionalmente para os vidros temperados. Então, são feitos testes em laboratório anualmente. Então, a gente sabe que o nosso vidro está dentro de normas, né? E, em questão de fragmentação, que isso também é bem importante aí para o nosso cliente final. Isso, a questão de normas é mais uma preocupação, né? Mais uma preocupação que a gente tem para garantir a satisfação do nosso cliente. Nossa, com Porque certeza. a satisfação vai além de quando chega lá na indústria para o cliente fazer o produto dele agregando com o nosso acabamento, né? A satisfação vai lá no cliente final. Então, quando você vai no supermercado para você servir uma bebida, por exemplo, você nem se preocupa de que você vai abrir a porta e a porta pode soltar, né? Sim. A porta pode ter alguma situação adversa que venha a acontecer. Aquele embaçamento que tem, né? Que você não enxerga o produto do outro lado. Isso aí. Então, tudo que a gente produz, seguindo normas, seguindo todo o padrão de qualidade, todo o cuidado também do nosso setor, garante a tua realização como cliente final lá no mercado. E isso impacta na satisfação do nosso cliente da indústria. Não, e eu fiquei impressionada que vocês comentaram, né, sobre a questão do nosso laboratório. Então, desenvolvido testes ali para ver eficiência, melhoramento, tudo. Isso é algo bem importante a gente também explorar, né, o nosso laboratório, o Rodem Lab, que a gente nomeou, né? Mas é um laboratório onde a gente consegue fazer uma série de testes. Então, lá dentro, a gente tem alguns diferenciais. A gente tem uma sala de câmara fria. Então, vamos supor, um cliente está com o desenvolvimento de um novo produto e ele quer utilizar na temperatura de menos 15 graus, por exemplo. A gente vai fazer esse projeto, vai instalar na nossa câmara fria e vai realizar testes para garantir que esse produto não vai condensar. Quando a gente fala condensação, é ele embaçar, que nem tu comentou. Às vezes tu vai lá no mercado, a porta está toda embaçada, tu não consegue nem visualizar o produto que tem dentro. Então, são nossas preocupações, né? Então, a gente faz esses testes para garantir que o que a gente vai estar fornecendo para o mercado vai estar atendendo às expectativas do cliente, para que quando o consumidor final for lá no mercado comprar, ele consiga ter uma boa experiência. Então, são alguns testes que a gente faz.
Também a gente tem testes de ciclagem para ver quantas aberturas a porta vai estar fazendo. Então, uma série de testes, né, Mayara? Isso, a gente tem uma equipe muito bem estruturada para isso, né? Uma equipe até é importante comentar de larga experiência, né? Já uma equipe já bem consolidada dentro da empresa também, que faz todos esses acompanhamentos, todos esses testes para garantir. Como eu comentei antes, né? O nosso cliente é uma ponta, mas ele tem o cliente dele, que seria um supermercado, e o supermercado tem você como consumidora. Então, essa cadeia toda precisa estar satisfeita para garantir que o nosso produto realmente foi eficaz. Não, fantástico, gente. Mas agora eu fiquei curiosa com quando o cliente traz esse projeto. Como que vem esse projeto para vocês? Que daí, na verdade, ele vem assim, faz um pedido, né? O projeto quem desenvolve é vocês. Seria isso? Como é que funciona? Depende, tem então, vários conta pra nós. casos. É até algo bem legal pra gente comentar. Tá. Hoje a holding, como eu falei antes, ela atua então desde os maiores players do mercado até os menores. Então, independente do porte do cliente, a nossa atuação comercial é a mesma tratativa, independente do porte do cliente. Então, esse também é um diferencial holding. A gente tem alguns casos de clientes maiores, por exemplo, que tem uma engenharia estruturada, tem uma equipe, né, de projeto. Então, nesses casos, a gente acaba já recebendo um projeto meio que pronto do que o cliente precisa. Então, eles fazem todo o detalhamento técnico, enfim, algo bem mais estruturado que a gente recebe. E aí, a partir disso, que a gente faz a nossa avaliação interna para atendimento dessa demanda. E aí, a gente tem alguns clientes menores, que, por exemplo, às vezes o próprio dono da empresa é quem vai fazer o pedido, quem faz o desenho, muitas vezes à mão, ou alguns casos a gente nem recebe nenhum tipo de desenho, a gente só recebe as informações, eu preciso de um frame de tal tamanho. Aí a gente, com o nosso conhecimento, né, sempre vai tentar entender a aplicação, então, para a gente oferecer o produto certo, para fazer esse dimensionamento, né? Olha só. E também é importante mencionar que quando tu nos apresentou no começo do podcast, nos apresentou como especialistas. Mas não existe um especialista sem uma área de apoio bem fundamentada. Né? Então, a gente conta com todo o apoio de muitas áreas envolvidas. E um destaque principal nessa parte de projetos é a nossa engenharia. Então, a gente tem tanto engenharia de produtos, que é quem atua diretamente com a gente nessa parte do projeto, quanto a engenharia de processos, que vai validar para a gente se aquele produto vai conseguir rodar tranquilamente dentro da produção ou se a gente vai ter alguns pontos a considerar, né? Então, a engenharia de produtos nos auxilia fazendo toda essa análise, porque às vezes vem um projeto mais complexo, como o Diego falou, um cliente de maior porte, com o seu time de engenharia, está desenvolvendo um produto para aplicar uma novidade no mercado. Tá. Então, a intenção dele é aplicar aquele produto. Mas ele precisa validar se aquilo realmente é possível ser feito, né? E aí vem a gente com a nossa expertise. Então, para a gente ser um especialista, a gente precisa ter toda a área de apoio, né? Toda essa base, para que a gente seja mais assertivo na comunicação com o cliente também. E muitas vezes, nessa parte, Lívia, a gente envolve até a engenharia juntamente com o cliente. Olha a só. gente vai estar fazendo videoconferências também, né? Para a gente estar alinhando bem com o cliente o que a expectativa dele, o que ele quer colocar no mercado com o que é possível realmente fazer. Pois é, Mayara, e diante disso que você está me falando, quanto tempo que leva... Claro, depende, tem projetos mais complexos, que nem você citou, mas assim, quanto tempo que leva? A pessoa te apresentou um projeto e esse período até a entrega no cliente? Também variável, né? Varia, né? Isso aí. Então a gente vai ter desde a entrada do projeto até a entrega lá na indústria dele, se a gente já tem algo desenvolvido com o cliente, em torno de 25 dias, 30 dias. Tá. Se é algo que a gente precisa estar desenvolvendo, muitas vezes precisa passar por processos de análise de mercado, a engenharia de produto precisa estar buscando no mercado se é perfil aberto de mercado, se é um perfil que a gente vai desenvolver para o cliente ou algo nesse sentido, aí sim a demora é um pouco maior. Sim, E a holding é bem cautelosa nisso, né? Então a gente sempre gosta de ter certeza que o que a gente vai estar fornecendo vai ser um produto eficiente, que não vai ter problema futuro. Então por isso que a gente conta, né, com essas áreas de apoio para ter toda essa análise minuciosa. Então é algo bem importante, né, ali que a gente sempre avalia com muito cuidado e sempre envolvendo esse time para garantir que o que a gente vai estar vendendo para o cliente futuramente não possa ser um problema. Então, sempre visando a longo prazo.
Ai, fantástico. Tá, e aí agora o que eu queria que vocês, assim, nós temos os nossos produtos. Eu queria que vocês explicassem cada um deles. Olha, vamos começar pelo vidro simples, né? Que são os vidros monolíticos. Que é a base de tudo, né? Isso. Na refrigeração, os vidros simples hoje eles atuam mais na parte das vitrines. Então, os clientes montam as vitrines para padarias, postos de conveniências, lá onde vai ser armazenados os produtos, né? Tipo, na padaria, lá onde fica os bolos, esse tipo de vitrine. Então, os vidros simples vêm para essa aplicação. Então, hoje a gente atua com vários tipos de vidro, né? Então, desde os vidros incolores, vidros low-E, baixo emissivo, para melhor eficiência. E a serigrafia, enfim, a gente agora também tá com uma novidade, né? Que aí isso não é só para os vidros simples, mas no modo geral, que é a impressora. Então é uma máquina de serigrafia mais moderna, que a gente consegue fazer projetos mais diferenciados aí no mercado, que é algo que vem trazendo bastante valor aí para os nossos produtos. A gente consegue inovar juntamente com o nosso cliente. Sem deixar de entregar com eficiência, né? Claro. Tá, e me explica um pouquinho sobre essa novidade do vidro de serigrafia. O que normalmente o pessoal busca, assim, para solicitar esse modelo? Sim. O que acontecia? Antes, o mercado ele é muito limitado. Então, é muito utilizado cores cinza e preto, normalmente. Então, o mercado acaba ficando nessa mesmice que é o que tem disponível. Muitas vezes os clientes acabam colocando adesivos no vidro para colocar a marca dele, fazer desenhos diferentes. Então a impressora ela vem justamente para trazer esse diferencial. A gente consegue fazer alguns desenhos diferentes no vidro, cores diferentes. Então isso é algo que vem agregando para a gente poder ter produtos mais personalizados. Ô, Mayara, eu queria que você contasse mais sobre o nosso vidro impresso. O vidro impresso, imagine uma foto tua aplicada no vidro. Você não precisa plotar esse vidro, não precisa adesivar ele. A tua foto já aplicada no vidro, ela já sai no vidro. Então, esse é o processo da impressora digital. Então, o nosso vidro já sai prontinho, com qualidade de cor, muito bem nítido, visual também fica excelente. Dessa forma que a gente já entrega hoje com a impressora digital. Inclusive, temos um cliente onde a gente já está com um desenvolvimento acontecendo dentro da fábrica para atender especificamente 2 equipamentos que ele está atendendo o cliente dele. Um deles é para uma marca de suco e o outro para uma marca de energético. Então, essa porta de cada equipamento já vai sair personalizada para cada um dos produtos. Então, uma delas já com a arte do suco e a outra, então, já com a arte do energético. Então, é algo diferenciado que a gente entrega totalmente personalizado para o nosso cliente lá na ponta. Então, ele não tem essa preocupação de ter mais um fornecedor agregado onde ele precisa buscar essa personalização externa. Já sai da fábrica, pronto. E aí a gente está levando isso para os clientes como algo bem diferente. Então, a gente até está buscando ideias deles, né, para eles personalizarem os equipamentos. Então, eles trazem a ideia e a gente, juntamente com o nosso time de engenharia, vai estar executando isso. Então, é algo bem legal que a gente vê que está tendo alguns produtos já bem diferentes, né, em lançamentos em feiras, por exemplo. Então, é algo que está agregando bastante aí para o segmento da refrigeração. Então, é um diferencial bem grande. E fora da refrigeração, a gente... pedir o vidro impresso. O que ele pode contribuir ainda para, por exemplo, para um cenário, algo assim? Pensa um vidro simples, né? Um vidro simples, a gente pode estar também fazendo a personalização dele para um acabamento em uma parede. Até foi utilizado na construção civil. Foi feito um vidro marmorizado impresso. Nossa. Então a gente levou para uma feira, como parte ali do nosso stand, né? O vidro impresso, imitando um marmorizado. Então fica algo bem bonito. Nossa, que lindo, imagina. Sim, com certeza. Bem diferenciado. As aplicações também, né? Desde que a gente consiga estar fazendo a impressão da arte no vidro, a aplicação do vidro pode seguir exatamente todas as outras aplicações que a gente falou desde o começo aqui. Desde um visor, um vidro duplo, uma porta. Aí sempre a gente vai estar contando com o apoio da nossa base de apoio, né? Da engenharia, enfim, nosso suporte, para a gente garantir que estamos entregando algo personalizado e que garanta eficiência energética para o nosso cliente. E tem algum limite, por exemplo, eu quero fazer um painel marmorizado, gostei da ideia. Tem um limite de tamanho?
Essa Sim. construção? Hoje a gente tem algumas limitações no nosso processo, então começa até mesmo na própria chapa de vidro. Então a chapa de vidro já tem um tamanho específico, né? Então isso também já acaba sendo uma limitação. Mas hoje no nosso processo, as nossas máquinas, desde o corte, a lapidação, a própria impressora, tem sim uma limitação. Então a gente tem um tamanho máximo que a gente tem que estar atendendo. Então a gente sempre vai avaliando projeto a projeto. Então sempre, quando vem uma solicitação de orçamento, a gente já faz toda essa análise de processo. Então é algo bom, né, que a gente tem isso bem delimitado para a gente saber até onde a gente pode ir ou não. Então no próprio orçamento a gente já acaba barrando, se não passa em processo. Vocês fazem toda a análise, né? Isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do vidro duplo. Uhum. O vidro duplo tem diversas aplicações. Então vamos enfatizar aqui algumas. Vidro duplo da própria porta, que a gente já precisa que ela seja composta pelo vidro duplo, justamente para que não embace, como a gente já falou lá atrás. Também a gente tem aplicação de vidro duplo nos visores de sala limpa. Quando você precisa ter visualização de uma sala para outra, aí ela é composta por toda uma parede, indiferente de alvenaria ou drywall, mas ela precisa ter visualização lá para dentro. Então esse visor de vidro, geralmente duplo. Também os túneis de congelamento, que a gente acaba fazendo até vidros quíntuplos. E também a própria vitrine. Quando a gente tem uma vitrine neutra ou então uma vitrine refrigerada, a refrigerada precisa ser aplicada o vidro duplo. Então o vidro duplo também vai ser avaliado conforme a necessidade e a aplicação do produto. Então ele vai ser composto por um vidro 4 milímetros mais um de 4 milímetros, um espaçador de PVC que também garante a eficiência energética para não haver a troca de temperatura, e mais a aplicação do gás argônio ali no meio. Então, isso tudo garante que o produto vai estar entregando a eficiência que o equipamento precisa. Então, não pode ser apenas tratado de uma forma onde eu só preciso de um vidro para proteger o alimento, por exemplo. Não, tu precisas de uma solução para evitar que o teu alimento venha a estragar, por exemplo. Sim, com certeza. E até agregando um pouquinho do que a Mayara comentou, né? Importante também destacar que os vidros duplos, eles permitem que a gente aqueça o vidro. Então a gente consegue utilizar o vidro low-E, né? Que é um vidro baixo emissivo, e a gente consegue estar aquecendo. Então, temperaturas até menos 20 graus, por exemplo, ele não vai estar embaçando. Então são diferenciais que, desde a escolha do perfil de PVC, a escolha do vidro, a aplicação do gás argônio, tudo isso vai fazer com que o projeto atenda essa especificação, entregando uma qualidade, para que ele não vá condensar. Então, são diferenciais, né, aí do vidro duplo, né, itens que agregam para o nosso produto. Diego, mas aí eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre quais as soluções que a gente leva esse produto porque a gente entra bem no ramo da panificação, né? Para onde mais que eu apresento? Você falou chegar numa situação ali de uma câmera fria. Sim. Especifica mais para mim. Por exemplo, a parte dos túneis de congelamento, né? Normalmente são temperaturas bem baixas, né? Que ficam produtos ali, carne às vezes, ou bebidas congeladas. Então vai trabalhar menos 20, menos 25 graus, até já teve casos de clientes. Se a gente colocar apenas um vidro duplo, mesmo que seja duplo, ele vai condensar nessa temperatura. Então, a gente precisa estar aquecendo esse vidro. Então, a gente utiliza um vidro low-E. O vidro low-E, basicamente, ele é um vidro que, no processo de fabricação dele, ele recebe uma camada de metais em uma das faces. Então, esse metal vai fazer com que o vidro seja um condutor de energia. Então, a gente vai estar ligando 2 pontos de energia ali no vidro e ele vai estar aquecendo a face completa. Então, a gente faz esse aquecimento para que o vidro não condense, independente da temperatura que vai estar aplicando. Até mesmo para as vitrines, a gente também acaba aquecendo em algumas aplicações, dependendo da temperatura ou do produto que o cliente vai estar armazenando ali dentro. Então, a gente também consegue estar aquecendo esses vidros. Pois é, Diego, quando a gente fala sobre essa solução, vem na nossa lembrança assim, muito conveniência, panificadora, mas a gente atende outras soluções também, como adegas, não? Exato. Até é um segmento que a gente vê que está em bastante crescimento, né? As pessoas estão cada vez mais consumindo vinho aqui no Brasil, então tem dados que mostram isso. Então a Roden também atua com os vidros para adega, os vidros duplos. Normalmente são vidros aquecidos, né? Então, para garantir aí a eficiência do visor.
Porém, importante também enfatizar que muitos clientes acabam vindo até a Roden falando de adega e achando que a Roden faz a estrutura completa da adega ou a adega completa. Mas não, a gente fornece somente o visor. Aí o cliente que faz toda a parte da marcenaria ou a estrutura em si, né, em outros materiais que eles acabam utilizando. Mas sim, a Roden também atua nesse segmento com os vidros duplos. Então, até a gente já conversou, o Diego já esteve aqui, ele e a Ana, a gente já conversou mais sobre a adega, então vale o pessoal ir visitar nosso podcast nesse tema que a gente conversou mais, para se aprofundar, porque é muito bacana. Muito bom, e bastante conteúdo que acaba enriquecendo bastante, né? Bastante informações bem legais. Não. Ô Maiara, e assim, continuando o que o Diego estava comentando sobre a adega, o vidro precisa ser aquecido? Não necessariamente. Tudo depende. A gente sempre vai avaliar todas as condições onde a adega está sendo instalada, por exemplo. A gente vai precisar analisar região do país. Olha. Né? Precisa saber se é um clima mais seco, se é um clima mais úmido. Porque a adega trabalha geralmente aí a 18 graus. Isso, depende também do tipo de vinho, né? Também, Tá. né? Então, a gente sempre precisa avaliar essa situação para então a gente conseguir direcionar se vai ser aquecido ou não. Alguns clientes já vêm com a solicitação. Nesse caso, eu preciso que seja aquecido por determinado motivo. A casa é muito fresca, muito gelada. Porque tem que manter aquela temperatura. Isso, Qual é a temperatura mínima que tem que ser? Depende do que vai ser armazenado? Isso, depende muito da aplicação Tá. do visor que a gente vai estar fornecendo, né? Entendi. Então, geralmente, o aquecido a gente já começa a trabalhar quando a temperatura está muito ali pertinho de zero. Então, no negativo já tem que ser aquecido. Tá. Ou não, porque a gente tem mais uma solução, que seria a aplicação do vidro Planiterme. Essa aplicação, ela vai auxiliar na eficiência do produto. Então, o Diego vai explorar um pouquinho mais agora sobre o Planiterme. Sim, importante, né, a gente trazer aí o Planiterme One 2 à tona, que ele é um vidro que hoje a Roden é a pioneira no beneficiamento dele no Brasil. Então, ele hoje é o vidro mais eficiente do mercado no Brasil. Então, ele é um vidro que hoje ele não tem a possibilidade de estar aquecendo, porém ele tem uma taxa de emissividade muito baixa. Então, ele tem uma transferência térmica de um lado para o outro muito pequena. Então, dependendo da aplicação e da temperatura, a gente consegue utilizar ele. Em alguns casos que seria obrigatório o aquecimento, a gente retira o aquecimento usando o Planiterme e garantindo a eficiência do produto. Isso, quem mais ganha com isso tudo é o nosso cliente. Porque imagina, numa aplicação que ele teria um vidro aquecido, ele vai estar utilizando um vidro sem aquecimento, eficiente da mesma forma, e ele não vai ter esse consumo de energia. Então isso é algo muito bom, que para o cliente final é quem mais sai ganhando, né, na conta de energia. Com certeza. Nossa, que tecnologia! Não conhecia. Sim, e o Planiterme, além das adegas, na refrigeração comercial ele vem sendo muito utilizado, principalmente nas portas, né, expositoras. Então, em algumas aplicações que a gente antes tinha esse vidro, o vidro aquecido, agora a gente está migrando para o Planiterme e os clientes saem felizes da vida, né? E até na Febrava de 2023, que é a maior feira de refrigeração do Brasil, a gente teve 2 portas lá expondo em um equipamento, uma delas um vidro duplo aquecido e o outro uma porta com vidro triplo sem aquecimento. Ambas estavam nas mesmas condições climáticas, então, a mesma aplicação para as duas, o mesmo equipamento. Tá. E assim, aquecimento teve um consumo, o equipamento num todo, 34% menor do que a com aquecimento. Isso olhando para todo o equipamento, né? Não apenas para a porta. Sim. Mas aí a gente já consegue trazer informações que realmente esse produto ele agrega. E aqui a gente está falando de uma porta. Aí imagina no mercado, um mercadão que vai ter, sei lá, 20, 30 portas. Sim. Se botar na ponta do lápis, é uma redução muito grande. Então, é um benefício que a gente tenta vender para os nossos clientes como um diferencial, que quem mais vai estar ganhando é o cliente final, o dono do mercado, o dono da padaria, ou o proprietário da adega. Então, é algo bem, bem positivo. Oh, fantástico. E, gente, como que o vidro é aquecido? Bom, aí a gente trabalha em maioria nos nossos produtos com a associação de resistores. Nossa. Associação de resistores nada mais é do que caminhos condutivos feitos com uma máquina laser no decorrer do vidro. Antes disso, tem um barramento de prata condutiva, que é feito em duas extremidades do vidro, Tá. onde ali são ligados os cabos que
com a associação, permitem que o vidro seja ligado diretamente no 220 ou até no 127. Então, Olha. dispensa a utilização de qualquer componente eletrônico. Essa parte do componente eletrônico o Diego vai falar um pouquinho, mas assim, na associação, você dispensa totalmente, não tem necessidade nenhuma de mais algum componente, que eu preciso ligar o vidro num componente, um transformador, para então ligar na energia. Olha que fantástico. Então o vidro vai diretamente para essa ligação de energia. Então esses caminhos condutivos são detalhes sutis que ficam no vidro, quase imperceptíveis mesmo, e garantem que a condução da energia aconteça uniformemente na peça, garantindo que não vai condensar. E até um tempo Fantástico. atrás, essa tecnologia não existia no Brasil. Então é algo razoavelmente novo, né, se a gente for comparar aí com todo o tempo da refrigeração, mas é uma tecnologia que chegou no Brasil pela Roden. Então a Roden foi a pioneira em trazer isso para cá. Então a gente foi os primeiros a utilizar essa tecnologia, que é a Associação de Resistores. E antes disso, como não existia isso, a gente sempre utilizava alguns componentes para estar ligando o vidro. Então a gente não podia simplesmente pegar uma peça, fazer o barramento e ligar direto em 220, que o vidro poderia superaquecer ou não chegar à potência correta ali da energia. Então a gente utilizava alguns componentes como capacitores ou transformadores. Então esses componentes, eles estavam ligados na peça e aí esse componente ligado em 220. O que acontecia é que esses componentes, eles davam muito problema em campo. Então eles poderiam queimar, parar de funcionar. Então eles tinham uma certa vida útil. Então em algum momento eles dariam algum tipo de problema. Então era muita reclamação em campo. Então com a associação a gente eliminou esse problema. Olha Então hoje só. a gente não tem mais problema em campo em decorrência de componentes eletrônicos. Então é um ganho bem grande para o nosso cliente também, porque é um problema a menos, né, que a gente não tem mais. Olha que fantástico, gente, que solução maravilhosa, né? E, pessoal, vamos falar um pouquinho então das portas. Hoje a Roden ela atua com uma gama bem diversificada na parte das portas e frames, então para vários tipos de aplicação. Então desde uma câmara fria, que é lá onde o cliente tem uma câmara, né, para armazenar bebida, enfim, ele faz um expositor, faz um recorte lá para expor. Então imagina lá no mercado, né, tem uma câmara com as bebidas, por exemplo, que tu vai se servir. Então a Roden fornece esses equipamentos. E também para a parte dos balcões. Então, de laticínios, balcões de bebida, carnes também. Então, os clientes projetam esses balcões e a Roden aí atua com os frames e portas. Então, para essa gama, a gente também tem diferentes tipos de produtos. Hoje, os mais modernos, que mais vêm sendo utilizados, são as portas serigrafadas, principalmente a Infinity Glass, que ela é uma porta pele de vidro, que ela vai até o teto do equipamento. Então, é um produto bem moderno e garante uma exposição maior dos produtos. Então, antes não existia esse tipo de produto, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma melhor visualização e também uma padronização, tanto para os produtos congelados quanto para os resfriados, esteticamente fica uniforme. Perfeito. E também vale comentar que a gente tem bastante cuidado na condução com o cliente de qual é o melhor aproveitamento, por exemplo, na câmara fria que o Diego comentou, né? Então, eu tenho um vão livre onde eu preciso fechar com portas. Então, eu tenho um vão de 4,5 metros. Quantas portas coloco aqui dentro? Quantas portas a gente deve direcionar? Então, como a gente trabalha de forma personalizada, eu não tenho um tamanho padrão que eu exijo que o meu cliente se adeque, a gente vai se adequar à medida que ele precisa. Então, a gente tem o cuidado de avaliar o porte do mercado, se ele vai compor no mercado, ou qual seja o estabelecimento, né? Se ele tem um corredor livre mais espaçoso, onde eu posso fazer uma porta de 700 milímetros, né, de largura, porque você tem que considerar que quando você tem a abertura da porta, ela vai invadir o corredor. Além da porta invadindo, tem mais a pessoa. Depois daqui para trás, quanto eu tenho de espaço? Então, tudo isso é considerado. Olha só. Então, a gente vai ter esse cuidado também de auxiliar o cliente nesse dimensional, tá? Também a gente consegue resolver isso com outros equipamentos, que aí depende mais da aplicação também, mas que são as portas de correr. Que a gente tem na nossa sliding door, que ela evita esse processo de abertura, né? Então, principalmente quando é uma conveniência, quando a gente está ali falando da panificação, como a gente comentou antes, né? Quando você consegue trabalhar você se serve,
Então, tu não precisas abrir a porta para ir para o meio do estabelecimento. Uhum. Então, evita até essa perca de espaço, né? Porque geralmente uma padaria é bem movimentada, uma conveniência é bem movimentada. Essas e o meninas espaço- atrás do balcão, assim, que tem que se movimentar Isso. rápido. Ai, que fantástico. Isso. Aí para a parte das vitrines também, é bem comum, né, em padarias, por exemplo, ter os atendentes lá atrás. Então também a gente tem os frames deslizantes, que aí normalmente são os mais tradicionais em PVC que a gente atua, Tá. para o funcionário lá do estabelecimento poder fazer a abertura, né, e retirar o produto. Então, além desses produtos que a gente comentou, a gente tem também esses deslizantes para aplicação Olha. em vitrines. Pois é, né, Diego, tu comentando sobre a questão, assim, né, do autosserviço também, porque hoje tá mais comum, né, eu vejo em paradas que eu faço na estrada, assim, a gente tem aquele balcão exposto e você vai se autosservindo. Como que a Roden vê isso no mercado? A gente vê que é uma tendência de mercado. Cada vez mais os nossos clientes estão buscando produtos voltados para o autoatendimento. Então aí tem uma série de fatores, né, que levam a isso. O principal deles é a questão de mão de obra. Então, em mercados ou em padarias, por exemplo, os donos conseguem reduzir uma mão de obra de uma pessoa que estaria ali atendendo. Então, isso vem muito de encontro com o autosserviço. E a Roden entra em que nisso, né? A gente vem buscando cada vez mais projetos também voltados para isso, né? Então, os nossos produtos também estão adequados para o autoatendimento. Então, sempre visando aí as demandas que os clientes trazem, mas a gente vê que sim, é uma tendência de mercado e está cada vez mais comum. Então, a gente, junto com o nosso time de engenharia, consegue também sempre estar atendendo essas demandas aí. Pessoal, e como a Roden integra a sustentabilidade e a inovação com nossa linha de produtos? Ainda a gente vai desde nossos produtos até os nossos processos e também é algo que está incorporado à identidade da Roden, né? Como produtos, eu vou agregar até como o Planiterm, que a gente já explorou um pouco mais sobre ele, né? Então, que ele vai estar dispensando aí aquecimento, vai estar dispensando componente eletrônico também. Tudo isso agrega. Mas em processos e na identidade, o Diego, com muito mais autoridade, vai poder explorar isso pra gente. Hoje, então, a Roden ela está muito ligada aí com as práticas ESG, está cada vez mais forte no nosso DNA, né? Então, hoje, olhando para os processos da Roden Vidros, duas das principais coisas voltadas para a sustentabilidade, eu citaria a reciclagem do vidro. Olha. Então, a gente sabe que durante o nosso processo acaba tendo quebras de vidro, enfim, ou alguns produtos que são reprovados. Tudo isso a gente acaba sucateando e vende para uma empresa que é especializada na reciclagem desse vidro, onde ela vai fazer garrafas. Então, o vidro ele é totalmente reciclado, então isso é algo bem legal. E também algo bem importante de comentar é na água, que hoje a gente utiliza muita água no nosso processo, desde a parte da usinagem, a parte da lavação do vidro, e a água também ela é reutilizável. Então, a gente utiliza a água, ela passa por um tratamento e volta a ser utilizada novamente. Então, é algo bem legal e que é bem impactante, né, olhando para o nosso processo. E também olhando um pouquinho daí para a sociedade, num modo geral, a Roden acaba tendo bastante atividades aí para nossa sociedade local, né? Até agora a gente vai ter a 4ª gincana sustentável do grupo, que é bem legal para a verdade. gente comentar. Então, são algumas iniciativas aí que a Roden tem, tanto para clientes, quanto interno, né, em processos, e também para a sociedade no modo geral, no qual ela está hoje inserida, né? Eu já até separei minhas coisinhas, tô separando já desde o começo Lá em- do ano, lá em claro. casa já começou eu também. tô com foco. Eu já falei com os vizinhos também. Não, mas é muito bacana. Tá, e pessoal, vamos entrar na questão. Temos feira se aproximando, né? Temos. Quando que é? A gente tem a Febrava, que é dia 9 a 12 de setembro. Em setembro, tá. A gente tá bem ansiosos, né, Mayara? Ai, gente, não vê a hora de chegar esse dia. Vai ter Sim. algo Porque a principal novo por lá. feira voltada para Para refrigeração. É uma das maiores da Das América maiores. Latina. Olha. Então é uma feira bem importante aí pra gente. A Roden está há alguns anos já expondo, né? Uma feira bienal. Então a última vez que aconteceu foi lá em 2023. A Roden sempre acaba expondo, né? Então a gente vai estar lá com todo o nosso time técnico. Comercial vai estar lá em peso também. Ai, Então a gente está bem coisa. ansioso para ver os nossos clientes, né? A gente sabe que o nosso contato maior hoje é mais por telefone, né? Videoconferências. Então é muito bom ter esse contato lá, poder mostrar um pouquinho melhor as novidades que a gente vai ter lá. Então a gente está bem ansioso e espera ver muitos clientes lá, né, Mayara? Com certeza, vem a agregar muito, né?
A feira em si é uma oportunidade de estreitar relacionamentos, né? De aproximar ainda mais o cliente, não só da gente, Não, mas das exato. soluções que a gente entrega, para ele conhecer pessoalmente. Muitas vezes a pessoa que faz o intermédio de compras do produto, ou até mesmo do desenvolvimento, projeto, não vai acessar diretamente o produto pronto. Sim. Então, ali é uma oportunidade única de estar vendo o produto, manuseando o produto e também interagindo muito mais com a gente, né? Até mesmo como o Diego falou, o nosso time técnico vai estar lá. Então, é o momento de aproveitar e tirar todas as dúvidas, sugar Com bastante esse certeza. povo, porque eles têm muito a agregar também. E quanto mais o cliente compreende o nosso produto, mais argumentação de venda ele tem para o cliente dele. Com certeza. Traz conhecimento, tanto para os clientes que já são nossos e os futuros, né? Exato. Com certeza. É uma troca muito grande. Então a gente já deixa aí também aberto um convite, né, especial para todos os clientes. A gente vai estar bem ansioso lá aguardando por todos eles. Diego, repete o dia. 9 a 12 de setembro. Olha aí, gente, fica o convite aí para vocês nos visitarem na Febrava. É em Em São Paulo Expo. São Paulo, perfeito, é isso aí. Que bacana. Vamos aguardar. Pois é, recentemente a gente teve uma reformulação no nosso showroom móvel e eu queria saber como que ele está contribuindo comercialmente aí desbravando o Brasil, apresentando nossos produtos. O showroom móvel é algo que nos aproxima muito dos nossos clientes. Então a gente consegue ir lá num cliente X e envolver toda a fábrica dele. Então a gente sabe que alguns clientes acabam tendo a oportunidade de visitar a Roden, mas muitas vezes o dono, diretores, gerentes. Então são poucas as pessoas que têm essa oportunidade. Então com o nosso showroom a gente vai visitar os clientes. A gente já passou aí pelo Brasil todo, de sul a nordeste, até norte a gente já visitou alguns. Então a gente consegue envolver toda a operação do cliente. Então, desde a pessoa que vai receber as nossas portas, a pessoa que vai instalar a nossa porta, então ali a gente consegue ter muitos insights, porque às vezes quem está lá na operação é que tem mais conhecimento do que mesmo quem está comprando, por exemplo. Então a gente consegue aí explorar um pouquinho melhor, apresentar os nossos diferenciais, e a gente já conseguiu também algumas contribuições de melhoria para os nossos produtos através de visitas. Então, normalmente a gente faz um evento bem legal aí com os clientes, né? É algo que vem tendo bastante feedbacks positivos e que vem agregando bastante. Então, agora a gente reformulou ele, né? A gente colocou alguns produtos diferentes, mudou o que tinha dentro, mas daí ele está 100% voltado para a refrigeração comercial. Dentro do nosso showroom móvel, o cliente tem acesso a toda a nossa gama de produtos. Ele consegue visualizar praticamente tudo que a gente consegue estar fazendo, né? Inclusive, lá já está uma arte linda da impressora digital. Então, tem como uma porta de adega, com uma impressão de uma taça de vinho linda, que enche os olhos. Então, quem tiver a oportunidade de estar acessando o nosso showroom móvel, aí nos próximos semanas já está rodando novamente do sul até o norte, né? E, inclusive, no nosso showroom móvel, o cliente já consegue estar conferindo as novidades que saíram recentemente na Roden Vidros. Então, a impressora digital, que foi algo que a gente comentou bastante por aqui hoje, está lá dentro do showroom. Então, o cliente consegue visualizar o acabamento, como fica visualmente a peça também com essa aplicação. Perfeito, já vai ter isso quentinho lá para estar avaliando. Logo já está também rodando do sul ao norte, como o Diego comentou, com o showroom totalmente repaginado. Meu Deus, imagina. E a pessoa alguém interessado, de repente está assistindo o podcast, quer entrar em contato, agenda ali, entra na nossa central. Isso. Hoje a gente tem 2 consultores externos, que eles são divididos por regiões. Então, tem todo o comercial interno, porém a gente fica mais aqui dentro da empresa mesmo. E esses consultores acabam nos auxiliando na rua. Então, eles visitam os clientes. Então, eles já vão criando as rotas dele e a gente sempre vai encaixando daí os clientes conforme também eles trazem essas necessidades pra gente. Então, sim, fica também isso aberto, né? Se caso tiver aí um possível cliente que queira agendar uma visita, a gente consegue também. Ai, fantástico. Ô, Mayara, onde que o nosso cliente, então, vai encontrar os nossos produtos específicos de refrigeração da Roden Vidros? Os nossos produtos estão agregados na rotina, no dia a dia do nosso cliente. Muitas vezes, até sem perceber, ele está manuseando um produto Roden, estamos lá. Então, estamos lá no supermercado, quando ele vai se servir
de uma bebida, estamos dentro da padaria quando ele foi lá para pegar o bolo dele, estamos dentro, deixa eu ver o que mais. Os freezers horizontal, quando ele vai pegar um sorvete. Ai, fantástico. Isso. Temos mais. Nos postos de conveniência, quando ele vai lá abastecer o carro, que ele pega uma bebida lá nos Visa Cooler também, são portas Roden. Muitas vezes até em uma rotina de exames, algo assim, onde ele vai em algum local que tem uma porta com um pequeno visor que ele consegue visualizar do outro lado. É um produto Roden. Ou quando ele vai num restaurante e tem uma adega, pode ser vidros Roden também. Açougue, frigorífico. Também, muito. Tudo. É? A parte de açougue Tá no também. dia a dia. Tá no dia a dia do brasileiro, vamos falar assim, Olha está os nossos produtos. Então, desde o momento que ele saiu de casa até o momento que ele voltou para casa, ele passou por muitos produtos Roden. Então, gente, fantástico conhecer pro pessoal e já ilustrando assim, né? Onde que às vezes manuseia e nem sabe que é um produto nosso. Que bacana. Gente, eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo, de ter passado esse bate-papo, assim, para mim foi fantástico, assim, para conhecer, né? E eu espero que vocês tenham gostado também, e obrigado de vocês terem aceitado o convite, né? E acho que ainda tem assunto ainda que a gente pode ainda... Tem mais podcast aí que a gente pode ainda voltar a conversar com bastante informação. Sim, a gente também agradece o convite, né, Lívia? Foi muito bom estar aqui novamente. Bom saber que a gente pode estar agregando aí pro pessoal aí, nosso público. Mas com certeza a gente já pode marcar aí um próximo bate-papo. E tem pode uma feira, tem muito assunto para conversar. Pode contar com a gente aí, que a gente sempre dá um jeitinho de aparecer. Ai, com certeza. Foi incrível estar aqui, Lívia, falar tão abertamente, tão confortavelmente também de todo o nossa trajetória, do nosso dia a dia e um pouco mais das nossas soluções em especial, né? Então, que a gente tenha aí novas oportunidades de estar trabalhando de forma mais específica de cada produto, de cada curiosidade, até mesmo se nosso público tiver curiosidades que queiram indicar pra gente, fala mais sobre isso, eu acho que é bem válido. Bem Não, válido. é importante pra gente estar agregando aqui mais conteúdos que enriquecem e também viram argumentos pro nosso cliente. Não, toda a vida. Gente, que maravilha. Gente, obrigada por terem vindo. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo e te espero no próximo podcast da Roden. Tchau! Tchau! Tchau!